Paz e graça, irmãos. Chegamos ao livro de número 53 da Bíblia. É a segunda carta que Paulo escreve para os Tessalonicenses. É uma carta muito rica também. É uma carta de apenas 3 capítulos que a gente consegue, em menos de 10 minutos, fazer a leitura desta carta. O tema dessa carta aqui, além de Paulo elogiar a fé dos irmãos, o amor deles que estava crescendo, Paulo ainda orava para que a fé deles também aumentasse ainda mais. Então, é possível, mesmo você que já tem a fé no Senhor Jesus, ter a sua fé aumentada. E também a prática do bem e o amor para com os irmãos também sempre é possível aumentar isso aí. Então, ele começa no primeiro capítulo fazendo uma saudação, capítulo 1, verso 1 e 2, ele saúda os irmãos com a paz de Cristo, e do versículo 3 até o versículo 12, ele fala sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento de Deus, sobre a punição de Deus em relação àqueles que não obedecem ao Evangelho. E aqui Paulo está se referindo principalmente aos judeus que perseguiam Paulo, que perseguiam os discípulos, porque os judeus eles não aceitavam a pregação do Evangelho, eles não queriam se arrepender. E Paulo denunciava eles, dizendo que eles eram culpados por terem crucificado a Cristo. Então, além deles promoverem perseguição a Paulo e aos demais discípulos, eles estavam ali acumulando ali ira para o dia do julgamento. Então, Paulo ele fala que a fé deles estava crescendo e isso dava muito orgulho a ele mesmo em meio à perseguição e tribulação. E isso, irmãos, a gente observa que Paulo ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes mesmo diante dessas perseguições, e que Deus vai retribuir para esses que estavam perseguindo os discípulos, vai retribuir essa tribulação com a qual eles atribulam aos cristãos. E quando que isso vai acontecer? Quando, ele diz isso no versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, Paulo está dizendo que quando Jesus ele se manifestar em chama de fogo, às vezes a gente até canta, né? Que tem fogo nos olhos, a gente clama pela vinda do reino, a gente clama pela vinda desse Senhor Jesus poderoso. Só que quando esse Senhor Jesus poderoso se manifestar, será para julgar a humanidade. Não será um Jesus que a humanidade vai gostar de ver. Em contrapartida, nós, os salvos, quando isso acontecer, nós já estaremos com ele. Versículo 10 diz assim: quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Será um dia de grande admiração para nós, os salvos. Será um dia de grande alegria, de grande regozijo, e ele será glorificado em nós. E todos aqueles que não aceitam a Cristo, na vinda dele verá lá os salvos vindo junto com ele. Nós vamos nos alegrar nesse momento, mas a humanidade que não recebe a Cristo nem obedece ao Evangelho, nesse dia vai chorar. Pois bem, e aqui ele continua orando pelos irmãos, e ele também ensina a respeito desse dia, da vinda dele. No capítulo 2 ele vai tratar sobre essa questão. Ele fala: irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, pedimos a vocês que vocês não se deixem levar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, como se o dia do Senhor houvesse chegado. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, é a vinda do Senhor para a sua igreja, que somos nós, é a nossa reunião com ele. Será o arrebatamento. Paulo falou do arrebatamento na carta anterior.
E também a vinda do Senhor em glória, que será um outro evento distinto, será depois. Essa vinda de Jesus em glória, essa vinda que todo olho verá, que é chamado o dia do Senhor, é esse dia que ele vem para julgar a humanidade, é a volta dele física à terra, é chamado de dia do Senhor. Paulo diz, ninguém vos engane como se o dia do Senhor tivesse chegado. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele diz isso no capítulo 2, verso 3. Então ele dá aqui um sinal, ele fala que antes da manifestação em glória, da vinda de Cristo, vai haver um evento muito importante, que é o surgimento do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E vai haver também uma grande apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono consciente da fé. Sim, é as pessoas que sabem qual é o caminho da salvação, mas elas decidem não caminhar por esse caminho. Elas decidem viver para os seus próprios prazeres. E isso a gente vê muito forte no carnaval, por exemplo. Eles endeusam a prostituição, a sensualidade, o sexo livre, o glamour, o corpo. Eles idolatram o corpo, né, com a nudez e toda espécie de imoralidade. E eles cultuam conscientemente a Satanás. Então, isso é a apostasia. É quando a pessoa sabe quem é Deus, sabe qual é o caminho correto e decide caminhar um caminho contrário a isso aí. Então, isso vai acontecer muito forte, vai surgir o anticristo. E ele fala que o anticristo ele vai se assentar no santuário de Deus. Para isso acontecer, o templo tem que ser reconstruído lá em Jerusalém. Esse é um assunto escatológico. Então, ele vai vir como se fosse o próprio Deus. Ele vai vir no lugar de Cristo, ele vai vir para enganar os judeus, para fazer a paz lá entre árabes e judeus, construir o terceiro templo, que é o templo de Jerusalém, e lá então ele vai fazer um acordo de paz, vai se passar pelo Messias, além de se passar por um grande líder político, e ele vai enganar os judeus. Para quem tiver interesse, pode pesquisar aí, Instituto do Templo, é um instituto israelita, onde tem uma série de rabinos que falam sobre a maquete do templo, já dão curso para sacerdotes, eles já ministram vários cursos sobre o funcionamento do ritual do templo, eles já estão assim se preparando para esse grande evento. Só que nós, a igreja, não estaremos aqui para presenciar esse evento. E o Ministério da Iniquidade, né, que é esse ministério aí, o Mistério da Iniquidade, ele já atua, só que ele não pode ainda se manifestar porque existe algo que o detém. Capítulo 2, verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o iníquo, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos quanto não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então, Satanás ele vai vir, o falso profeta vai vir, muitos milagres vão acontecer pelo poder de Satanás, um espírito de engano, fazendo-se passar por Messias. Muitos vão acreditar nele, porque hoje as pessoas não dão crédito à verdade do Evangelho. Por quê? Paulo diz, porque eles têm prazer em viver na iniquidade. Às vezes a gente vai evangelizar o mundo, a gente fala que o mundo está perdido, que as pessoas precisam de salvação, né? Essa é a alma do evangelizador, é a alma daquele que tem um dom da evangelização, a alma daquele que chora, que clama pelo perdido. A gente precisa realmente clamar, buscar converter as pessoas, buscar anunciar o evangelho. Mas a verdade é a seguinte, mais de 90% da humanidade tem prazer em viver no pecado. Eles não querem saber de Deus. O evangelho está aí, as igrejas estão aí,
os templos estão aí, as pessoas não querem buscar a Deus, elas têm prazer na iniquidade. E esse dia do juízo chegará. Só que eu e você precisamos continuar testemunhando, anunciando a palavra, porque para isso que nós fomos chamados, para ser atalaias, para ser embaixadores de Cristo, porque quando esse dia chegar, eles não vão poder dizer, fomos pegos de surpresa, ninguém nos avisou. Nós estamos dia após dia anunciando o evangelho para que as pessoas tenham oportunidade de se arrepender, aceitar a Cristo, então receber a salvação. E nessa segunda carta de Paulo aqui, ele pega pesado. Ele ainda dá uns conselhos ainda, pedindo oração, aqui no capítulo 3, pedindo oração para os irmãos, para que eles tivessem liberdade para poder pregar o evangelho, para que Deus livrasse ele da ação de homens maus, porque nem todo mundo tem fé, nem todo mundo tem temor a Deus. Então Paulo passava por muita dificuldade e perseguição enquanto anunciava o evangelho. E aqui no finalzinho do capítulo 3, ele fala uma coisa interessante, que é aquelas pessoas que não queriam trabalhar, aquelas pessoas que viviam na custa dos outros. E Paulo fala o seguinte, olha, eu mesmo, sendo apóstolo, eu poderia receber de vocês aí uma oferta para poder trabalhar entre vocês, né? Mas eu não, eu trabalhei noite e dia e ainda vos anunciei o evangelho. Eu fui o exemplo entre vocês. Então sabe qual é a recomendação que Paulo dá? Aquele que não trabalhar também não coma. Aquele que anda desordenadamente na malandragem, morcegando, que não quer trabalhar, que vive de esmola, que vive da boa fé das pessoas, que não se mexe, Paulo está dizendo, olha, aquele que não trabalhar também não coma. E essa palavra vocês devem receber como do próprio Senhor. É o que ele diz aqui no finalzinho do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. E se alguém não obedecer essas instruções, Paulo diz o seguinte, observe essa pessoa, deixa ela de lado, para ver se ela cai na real, para ver se ela fica envergonhada, porque não está rejeitando a palavra de homem, mas é rejeitando a palavra do próprio Deus. Mas não tratar essa pessoa como um inimigo. Mas essa pessoa precisa ser corrigida para saber que precisa trabalhar dignamente para daí comer o seu pão. Irmãos, as cartas de Paulo são ensinamentos práticos para nossa vida e ela surgiu como resposta a muitos problemas que a igreja estava enfrentando naquela época e não é diferente hoje. A igreja passa por muitos problemas, muitas dúvidas com relação ao dia a dia, dúvidas em relação à volta de Cristo, mas é somente estudando, meditando na palavra, com uma vida de oração, pedindo a Deus para iluminar a nossa mente, é que a gente não fica perdido, né? É que a gente consegue ser edificado mediante a palavra revelada na Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima.